Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Fenner, direto de Balneário Camboriú. Esse é um compilado de vídeos que eu decidi fazer, todos eles com temas pré-definidos para facilitar a vida das pessoas que estão conhecendo agora esse mercado de criptomoedas e mais especificamente ao IHPM, tá? E todo o ecossistema do LQX. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ajudar você a se especializar naquilo que eu me especializei, mas levei muito tempo para saber exatamente quais eram as informações que eu realmente precisava, ou que me formariam como um bom profissional da área. Então, aqui está um pequeno resumo sobre aquilo que me formou nesse negócio, vai fazer você economizar bastante tempo, porque eu tive tempo para me dedicar, eu decidi viver disso, então gastei bastante tempo fazendo isso, e a minha função agora é tentar te ajudar a otimizar o seu tempo. Então tem algumas perguntas aqui que eu elenquei. A primeira delas, que é primordial, é por que criar uma criptomoeda? É uma pergunta que as pessoas precisam se fazer quando elas conhecem esse mercado, conhecem esse negócio, conhecem o Bitcoin, quando eles conhecem as criptomoedas, qualquer uma delas. Para que inventaram uma criptomoeda? Por que inventaram uma criptomoeda? E aí, vamos dar um pulinho no Google, que não tem como eu dissociar criptomoedas da crise de 2008. Quando a gente fala da crise de 2008, tem matéria aqui de 2018, 10 anos depois, consequências da crise. Se você quiser, inclusive, aqui embaixo tem crise financeira 2007, 2008. Conta um pouquinho sobre essa história, mas você deve lembrar que em 2008 começou uma das últimas maiores recessões do mundo. No caso do Lehman Brothers, que o pessoal considerava algo que era infalível. Tá bem no comecinho aqui, ó. Crise financeira 2007, 2008, uma conjuntura econômica global que se sentiu durante a crise financeira internacional, precipitada pela falência do tradicional banco de investimento Lehman Brothers, fundado em 1850. Em efeito dominó, outras grandes instituições financeiras quebraram no processo, também conhecido como crise dos subprimes. Vale até a pena ler o segundo parágrafo. Para evitar um colapso, o governo norte-americano reestatizou as agências de crédito imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac, privatizadas em 68, que ficarão sob controle governamental por tempo indeterminado, injetando 200 bilhões de dólares nas duas agências. A crise ela trouxe à tona de novo uma emergência do mundo financeiro, que é o planeta inteiro. Ele está inflado. O dinheiro do mundo ele não existe na mesma correspondência que dizem que existe, né? Enquanto houver Estado imprimindo dinheiro, existe uma farsa. Eles encontram outros nomes para dar para isso, mas no final das contas é uma mentira, né? Uma vez que você disse que tal valor compra isso e depois o mesmo valor não compra mais e o ativo continua sendo exatamente a mesma coisa, alguma coisa aconteceu, né? É o efeito da inflação. E por esse período, vem comigo aqui, um outro print, bitcointalk.org. Nesse blog, se você for curioso e gostar de textos em inglês, aqui você vai conhecer a história do Bitcoin. Não é o meu caso, tá? Eu não sou tão curioso assim a ponto de vir aqui e estudar esse fórum. É mais técnico. Mas repara, são 2.225.139 posts só sobre Bitcoin. E se você ver aqui nesse fórum, o Satoshi Nakamoto ele tem publicações aqui. Aqui você consegue saber da criação do Bitcoin, as ideias dos criadores. E não foi coincidência o Bitcoin ele começar o desenvolvimento bem no meio dessa crise, né? Foi uma resposta dizendo o seguinte: olha, se nós criarmos uma criptomoeda, no caso uma moeda, que ela seja a prova de governos, a verdade é essa, não é para ser uma moeda alheia a governos. Não entenda o que a mídia tenta vender para você, que criptomoeda é algo à margem da lei, que criptomoeda foi feito para crime. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi feita simplesmente para eu, como cidadão, estar protegido do governo quando ele age
com maldade. Porque você vai concordar comigo que quando um governo ele não quer agir de maldade, nenhum cidadão tem medo dele. Quando que o cidadão passa a temer o Estado? Quando o Estado passa a ser excessivamente poderoso e passa a botar a mão naquilo que não lhe deve. Então, o Bitcoin é uma resposta a isso. No protocolo do Bitcoin, ou seja, na configuração dele como existência, no lançamento dele já foi configuradas algumas coisas que nunca vão mudar e que fazem com que ele seja tão diferente. E junto dele vieram outras criptomoedas com a mesma base, com as mesmas características, e a principal delas é a escassez. Você pode estar se perguntando como assim a escassez, eu vou explicar rapidinho. Bitcoin só vai ter 21 milhões de unidades para sempre. Nunca vai ter 21 milhões de unidades e depois de chegar nesse número, alguém dizer, não, vamos inventar mais um pouquinho de Bitcoin aqui, vamos imprimir Bitcoin porque, sei lá, e inventa um motivo, como fazem. Não. É impossível, depois que chegar no máximo da tiragem do Bitcoin, você conseguir emitir mais moedas. Isso está diretamente ligado no próprio código. E por quê? Para mostrar que existe um respeito com a relação matemática, que é uma visão básica da economia, que se eu fico imprimindo mais dinheiro, se eu fico gerando mais recurso, eu desvalorizo o próprio ativo. Fazendo isso, e o Bitcoin ele foi muito inteligentemente concebido, porque além de ele ter um número finito, ele é disponibilizado para as pessoas a cada 10 minutos. Tá? Novos Bitcoins são lançados na rede. A cada 10 minutos é o que chama de bloco. A cada 10 minutos, novos Bitcoins são lançados na rede, para serem encontrados pelos mineradores. Tá? A diferença é que a cada 4 anos, o número de Bitcoins que tem dentro desses blocos que são entregues a cada 10 minutos cai pela metade. Lá, quando o Bitcoin nasceu, tinha uns 50 Bitcoins dentro de um bloco a cada 10 minutos. Então, você pode presumir que a cada 6 blocos, em uma hora, né? Se a cada 10 minutos, então a cada hora a gente tinha 6 vezes 50, tínhamos 300 Bitcoins por hora de produção, né? Você faz 300 vezes 24 para ver quanto que dá no dia. Passados 4 anos, esse número caiu de 50 para 25, ou seja, respeitou o protocolo. Esse período a gente chama de halving, tá? Se um dia você ouvir no futuro falar sobre halving, é isso, é esse período, esse fenômeno de cair pela metade a recompensa dos blocos. Halving é uma palavra que em inglês significa, como se eu fosse dizer, dividindo em 2, né? Half é metade, halving é metadando, assim, cortando no meio. Metadando, estou inventando palavra. Depois de 25 caiu para 12,5. Enquanto eu falo com você, agora é dia 8 de abril de 2020. Ainda tem 12 bitcoins e meio por bloco. O que vai acontecer mês que vem, no próximo halving? Vai cair para 6,25. Vai cair pela metade. E assim se mantém por mais 4 anos. Você consegue entender que o Bitcoin ele consegue reproduzir características que são inerentes a metais preciosos, a pedras preciosas, a coisas raras que são encontradas na natureza, mas que com o passar do tempo ficam cada vez mais escassas, são recursos escassos, maravilhoso. E outras criptomoedas vieram depois e pegaram esse princípio da escassez, que a gente chama de natureza deflacionária, natureza de deflação. Deflação é o contrário da inflação. Inflação é com o passar do tempo algo se desvaloriza. E a deflação é o contrário, com o passar do tempo aquilo se valoriza. É a característica principal do Bitcoin e de todas as criptomoedas fundamentadas, né? A tendência é que com o passar do tempo elas passem a ser cada vez mais valorizadas e isso é refletido no preço. Enfim, estou quase entrando no próximo tópico, que é o problema de imprimir dinheiro. Esse foi o primeiro. Por que criar uma criptomoeda? Criar uma criptomoeda para proteger as pessoas da moeda do Estado, que é uma moeda que com o passar do tempo ela vai perdendo valor, e para nos dar liberdade, nos dar independência. Repito, estamos agora em 8 de abril e já se fala até sobre o governo compulsoriamente ficar com parte do faturamento das empresas aqui no Brasil, por conta desse coronavírus. Não sei nem se esse vírus não foi uma solução útil, né, para fazer isso, mas enfim, toda proteção é boa, né? E as criptomoedas vieram para dar essa possibilidade do povo não ficar na mão do governo. Até o próximo tópico.